Entrou. Lua nova para o povo de Virgem. Lua nova é o início de uma nova lunação. É um momento de recomeços. Então, assim, vamos ver aqui o que o tarô aponta para vocês nesse período de lua nova. Qual é o babado forte? Deixa um like, te inscreve no canal. Eu tô quase conseguindo bater 800 inscritos. Claro que eu quero um pouco mais, né? Pra gente poder ter área de membros e fazer babado e bagunça, mas 800 já me ajuda. Povo de Virgem. Qual é a tônica do momento desse pessoal? Menina do céu, Cavaleiro de Paus. Bom, aqui a gente vai falar de atitudes, tá? Atitudes de vocês. Então, assim, vocês nessa alunação com bastante fogo no butico, muita tomada de iniciativa, muita criatividade, muito impulso, muita ansiedade também, né? Então já me mostra uma alunação que vocês vão estar assim, ó, mirando no alvo de vocês e correndo que nem umas malucas atrás. É bom, é importante, é fundamental para, de fato, manter a vida em movimento. Só que ao mesmo tempo que a gente tem todo esse fogo de iniciativa, que vocês vão estar com esse impulso, esse drive de buscar as coisas, os desejos de vocês, enfim, vocês também estão aqui com uma tendência ao estresse, à ansiedade, ao cansaço, porque é o mesmo fogo que queima e nos dá combustível para o movimento é o fogo que calcina e que exaure. Então, tentar trabalhar as tuas emoções da maneira mais organizada possível, para que nesse rush que tu vai estar aqui, dessa correria, dessa loucurada, tu também consigas dar conta das tuas emoções, tá? Porque a tua tendência a uma subida, a uma elevação do estresse vai estar bem alta, tá? Então a gente tem o lado muito positivo de que tu vai estar dando conta dos teus desafios, tu vai estar fazendo assim, ó, em pouco tempo, o que tu levaria muito tempo para fazer, porque tu tá com esse drive, tu tá com esse impulso. Mas o estresse também tá caminhando lado a lado. Vamos ver o restante da mesa para a gente ver para onde a gente está indo hoje, para que tipo de questão que a gente vai estar espraiando. Bom, garota. Vamos por partes aqui, porque já vou pedindo desculpas, mas eu vou ter que trazer algumas variações dessa leitura, porque para algumas pessoas eu vou estar falando de projetos pessoais, projetos de vida como um todo, né? E para algumas pessoas eu vou estar falando de trabalho. Então, interpretem por essas duas vias. Quando eu falar alguma coisa, mas tá muito metafórico, não tô entendendo, porque talvez não seja pro teu lado, seja pro lado de quem tá na outra via, entende? Porque aqui eu tenho muito forte isso. Para algumas pessoas tem a ver com projetos pessoais, o que pode envolver, por exemplo, um projeto verão, uma iniciativa de trabalho por conta. A gente pode estar falando de um projeto acadêmico. E para outras pessoas vai estar muito relacionado a trabalho, a crescimento dentro do ambiente de trabalho, tá? Porque aqui a mesa está cortando para esses dois lados, então eu vou trabalhar com esses dois lados. E claro, se a leitura não fizer sentido, talvez não seja para ti, se fosse para ti, tu absorverias, né? E também o campo dos comentários aqui embaixo tu pode usar para dizer, ai, Débora, não entendi o que tu quis dizer, pode falar um pouco mais, eu vou lá nos comentários e a gente troca uma ideia. Mas o que é importante saber, né, no meio dessa correria, porque a sensação é de trocar o pneu com o carro andando. Vocês têm o que é preciso em termos de inteligência, em termos de conhecimento mesmo, para dar conta da situação. Talvez vocês sintam aquela coisa, mas será que eu dou conta? Porque assim, ó, meu Deus do céu, é uma coisa muito. é, Vai me demandar uma agilidade, vai me demandar uma rapidez, eu não vou ter tempo, sei lá, de pesquisar meus papéis, de movimentar outras coisas, mas não vai precisar, porque o conhecimento que tu precisa, tu já tá levando contigo, tá? Conhecimento, a habilidade, a destreza, isso já tá contigo, né? Bom, o seis de espadas no tarot de Thoth se chama ciência,
né? Então, é aquele conhecimento que eu trago que ele tá tão enraizado já que ele já é medular, assim, sabe? É que nem, sei lá, dirigir, que é uma coisa que depois que tu pega o jeito, tu nem pensa, tu só é como se fosse caminhar, sabe? Tu não fica pensando, ah, eu tenho que botar um pé pra frente, aí depois eu dobro o outro, aí puxo o outro pra frente, aí dobro de trás e puxo pra... Não, eu não penso isso, eu simplesmente caminho, né? É isso, tu já tá com aquilo ali contigo. Então, assim, ó, nesse ponto, sossega o teu coração, porque tem uma insegurança muito grande nessa mesa. E falando de insegurança, o seis de paus, que seria a carta que vai falar de vitória, ela tá vindo pelo negativo da mesa, ou seja, tu não tá acreditando muito na tua capacidade, tu não tá acreditando muito na tua potência de fazer o que tu tem que fazer, de alcançar o que tu tem para alcançar. Fica sempre aquela coisa, mas será que eu dou conta? Será que eu sou capaz? Será que eu sei? Será que eu consigo? Sim, consegue. Sim, é capaz. Sim, tem o conhecimento. Sim. Para cada pergunta, para cada questionamento que te leva a pensar que não vai dar certo, que tu vai perder a oportunidade, ou que as coisas vão dar errado, que tu não dá conta, porque que eu tenho um 6, do outro lado eu tenho outro 6 que para cada negativa que tu tens, ele vai te dizer, sim, tu dá conta, sim, tu consegue, sim, tu tem conhecimento, sim, tu é capaz, sim, 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 e sim. Então, vamos olhar para o lado certo, porque aqui na mesa, o cavaleiro, ao invés de estar olhando para toda essa bagagem que ele traz com ele está olhando justamente para onde as coisas não estão funcionando direito. Então, talvez tu estejas nessa alunação, vendo o copo meio vazio, e esses novos inícios que a lua nova nos proporciona, tu é o copo cheio. E não importa o que que o mundo está te trazendo de devolutiva. Porque assim, ó, o conselho, ele caiu um 7 de ouros, que é um arcano que ele tem um certo peso. Vocês vão estranhar as cores, mas é que esse baralho aqui, ele é menor que esse, mas ele tem um... As cores dele são muito desmaiadas. Enfim. Mas a gente tem aqui as moedas distribuídas, né, na cena. Tem algumas folhas ali atrás. Então, é um arcano que me traz muito essa coisa do encadeamento das coisas e que talvez algumas peças não se encaixem como vocês gostariam, tá? Algumas coisas vão ser feitas meio de improviso, porque a situação demanda isso de vocês, né? O 7 de ouros me traz muito essa ideia, assim, ó, de que ai, pode dar errado porque faltou um ponto, faltou uma vírgula, faltou um não sei quezinho ali, a rebimboca da parafuseta, sabe? E não necessariamente a casa toda vai cair, vocês entendem? Ainda está em tempo de as coisas funcionarem para vocês. E essa correria, ela vai fazer valer, ela vai fazer as coisas se estruturarem. Para o pessoal que a gente está falando de projetos pessoais, tem muito aquele tom de eu tô com medo, mas eu vou ir com medo mesmo, porque eu tô vendo que existe caminho, existe possibilidade, né? A coisa ela tende a funcionar. E para quem a gente está falando de trabalho, aí a coisa já fica um pouco mais delicada, porque a gente vai falar de uma certa falta de reconhecimento que faz com que tu te questione. Pô, será que meu trabalho tem o valor que dizem que tem? Será que o meu trabalho realmente vale a pena? Porque não estou tendo uma devolutiva, não estou tendo um retorno. E, de fato, assim, o ambiente ao teu redor está sendo mais nocivo do que as tuas atitudes. As tuas atitudes estão ok, tu tá te movimentando, só que a falta de feedback parece estar te fazendo sentir essa insegurança. Pô, se alguém me dissesse se eu tô acertando, se eu tô errando, eu já ia me sentir mais segura. Mas eu vou te dizer, a tendência do final da alunação é um 4 de copas, me trazendo que vocês conseguem consolidar, vocês conseguem estruturar as coisas dentro do que vocês estão planejando, dentro do que vocês estão desejando. Não é muito fácil, vai ter um pouco de equilibrar de pratos aqui, tem esse cansaço que está muito forte na mesa, mas vocês conseguem, tá? Vocês conseguem fazer as coisas funcionarem.
conseguem trazer um equilíbrio e principalmente, né, o que vai ajudar muito vocês vai ser a questão da maturidade emocional para lidar com as emoções que estão reverberando mal aí. Só deixa eu confirmar uma coisa aqui. Tá, tá. Eu tava perguntando pro tarô a respeito daquele sete de ouros, onde pode estar essa possível falha que aconteça, né? Porque aqui dá essa sensação de que em algum lugar faltou uma peça, em algum lugar faltou um encaixe, em algum lugar eu não fiz como eu gostaria ou como eu esperava ter feito. E aí eu tenho duas cartas de copas, tá? 10 de copas e o príncipe de copas. A gente tá falando das emoções de vocês, tá? E em falando das emoções, tem uma coisa de um perfeccionismo, de que não é como se alguém de fora não tivesse se satisfeito ou reconhecido o meu esforço, o meu envolvimento, o meu trabalho. Eu mesma não estou reconhecendo o meu esforço, o meu envolvimento, o meu trabalho. Eu mesma estou colocando nesse lugar de que não tá tão bom quanto eu gostaria, não tá tão perfeito quanto eu gostaria. E aí eu entendo como uma falha porque eu não fiz como eu queria que estivesse feito. Estou falando com virginianos, afinal de contas, né? Galera, vocês vão ter que baixar um pouco essa régua, tá? Porque ou vocês conseguem ter agilidade, ou vocês fazem a coisa assim no detalhe, do detalhe, do detalhe. E pra quê? Vou te dar um bom exemplo, tá? Hoje mesmo, eu tô gravando esse vídeo. Na minha cabeça, eu ia me maquiar, eu ia fazer uma coisa mais, né, daquele jeito, bonitinho, chique e tal. Mas aí eu tô na correria de uma coisa, de outra coisa, de outra coisa. Eu pensei, se eu não gravar agora, no horário que o sol tá invadindo a minha sala, e aproveitar, né, esse momento, eu só vou conseguir gravar amanhã de manhã cedo, com os olhos desse tamanho de dormir, porque eu acordo bem cedo, mas eu, como todo ser humano que já tem 40 anos na cara, né, eu acordo com a cara meio inchada. Eu não vou gravar com a cara daquele jeito. Mas se eu me maquiar, eu perco o tempo de estar gravando o vídeo. Porque, tipo, os 10, 15 minutos que eu me maquio são 10, 15 minutos que eu gravo uma leitura para algum dos signos. Então eu pensei, eu prefiro fazer do que ficar ali, né? E já faço, já entrego, já fica tudo muito bonito e tal. E já vou pro meu próximo atendimento também daqui 7 minutos. A mensagem tá dada. Alguém tá se contemplando com o que eu tô dizendo aqui. Pode me comentar aqui nos comentários se essa leitura bateu para ti. Tá perfeito? Não, se eu tivesse com meu delineador, eu ia me sentir mais feliz, né? Se eu tivesse com um batom mais intenso, eu ia me sentir mais feliz. Se a minha agenda e meu celular não estivessem aqui do lado, talvez eu me sentisse mais feliz também. Mas eu cheguei correndo, joguei minhas coisas aqui, eu pluguei meu microfone, liguei a minha câmera e a mensagem tá dada. Então, assim, Virgem, faz parte também do nosso processo evolutivo a gente fazer o que a gente tem que fazer, às vezes não do jeito ou das condições que a gente gostaria de fazer, tá? O importante é o que está no cerne disso. E aí, o fundo do maço de vocês tem o arcano do mundo, que traz justamente isso, né? Vamos amadurecer e aprimorar o que já é bom, porque o mundo vai trazer muito essa coisa da nossa espiral evolutiva, de que a gente dá a volta na espiral e segue dando a volta. A gente vai voltar nos mesmos lugares eventualmente. Eventualmente, tu vai estar nesse mesmo momento. Só que aí tu já vai ter tido essa experiência prévia, tu já vai saber, opa, já tô sabendo como é que eu vou resolver aquele detalhinho que da outra vez eu achei que faltou. E já vou me resolver com isso, né? Ou então até já vou chegar na outra vez e pensar, pô, daquela vez eu gravei o vídeo para o pessoal de Virgem sem o delineador. E tu vê que eu nem morri? Deu certo, entendeu? Então, trabalha essa tua evolução, trabalha esse amadurecimento de que
Às vezes as coisas vão nos fugir ao controle e tá tudo bem, e tá aí a beleza das coisas. Então essa alunação vai trabalhar muito isso com vocês. Porque, gente, numa alunação, Cavaleiro de Paus, não é por falta de preciosismo nosso, por falta de capricho nosso, é porque o tempo não dá. É porque a correria é demais. O Cavaleiro de Paus é tudo muito ágil, a ideia veio, ela já tem que sair, já tem que acontecer, sabe? É pá e pá, não tem tempo. É como riscar um fósforo e tu já tem que usar ele porque aquele fogo vai apagar. Então, te permite alguns escorregões, contanto que tu não fujas aos teus princípios, aos teus valores e que tu consiga entregar o que tu precisa entregar. Ah, mas eu queria ter feito a capa do meu trabalho escolar com uma caneta especial, com não sei o que, piriri, pororó. Mas na hora eu tinha uma caneta Bic. E foi isso que eu fiz e deu certo e funcionou e eu recebi minha nota e era isso. Tá bom? Desculpem. Te espero no próximo vídeo. Deixa o teu like, te inscreve no canal. Um beijo e até a próxima.